Opa, aqui é o Luca, fotógrafo de animais, e nesse vídeo eu vou te mostrar como dominar a iluminação das suas fotos pet. Como todos vocês devem saber, mas não custa repetir, fotografar é saber utilizar a luz e sombra. Então nem preciso dizer o quanto saber dominar uma boa luz é importante para você conseguir um bom resultado. E o que geralmente acaba acontecendo? Sabe quando você fotografa e a foto fica escura? É bem isso que eu vou falar hoje. Eu sei bem o que é isso. Eu também já tive problemas com as minhas fotos e eu ficava sem saber o que fazer. Cansei de clicar e quando olhava o resultado final encontrava uma foto escura ou embaçada. Bem diferente do que eu tinha imaginado. Mas hoje eu sei exatamente como utilizar a iluminação a meu favor, fazendo dela a minha aliada para conseguir bons registros em qualquer situação, e não contra mim, quando o modelo fica parcialmente ou totalmente subexposto, perdendo informação dessa foto. Acabo conseguindo esses resultados no meu trabalho. Essa aqui é a Kira, uma Border Collie, que na foto está correndo uma das atividades que ela mais gosta de fazer, que com a iluminação certa consegui esse registro. E essa daqui, a Olivia, uma Golden Retriever que ficou gloriosa com essa iluminação. Legal, né? Mas antes de eu te contar como pode conseguir fotos melhor iluminadas, eu vou te contar um pouquinho como eu cheguei nesse resultado, que acabei de te mostrar aqui. Eu comecei fotografando com câmera de filme, sabe aquelas antigas? Que você põe o filme e depois manda revelar? Pois é. Depois dela, a minha primeira câmera de família era uma Canon semi-profissional. Levava ela nas minhas viagens e achava que estava mandando super bem. Mas, sempre que eu fotografava em lugares com pouca iluminação, a foto ficava muito escura ou com ruído. Eu nem sabia o que era o modo manual, eu fotografava tudo no automático. Achava que a câmera não era boa o suficiente e precisava de uma mais profissional, porque assim não teria fotos escuras ou embaçadas. Até que fiz um workshop no Senac e aprendi a mexer na fotometria. E as fotos das viagens começaram a melhorar bastante. Não tinham mais tantas fotos escuras, embaçadas ou com ruído. Anos mais tarde, quando comecei a fotografar animais, me deparei com o mesmo problema. Parece que não sabia de nada. O problema tinha voltado. Mesmo mexendo na fotometria, não resolvia. Eu continuava com fotos ruins. A partir deste momento, eu parei de achar que sabia alguma coisa e comecei a estudar do básico, assistindo vídeos, cursos, lendo livros, com prática e mais prática. Foi nesse momento que eu tive a grande sacada de que pouco importava o equipamento. Se era um celular, sim gente, uma câmera simples celular, ou mesmo uma câmera profissional. O que realmente importa é o conhecimento de luz. Isso mesmo, o que realmente seria capaz de fazer as minhas fotos serem boas era conhecer como controlar a iluminação sem a câmera. Desde então eu comecei a investir aonde realmente me traz melhores resultados. E isso hoje não é um problema, porque eu não dependo do meu equipamento. Eu dependo do meu conhecimento e este eu estou sempre reforçando. E como eu disse, o que realmente vale é o seu conhecimento sobre qualquer coisa que você deseja fazer. Vamos falar aqui sobre um dos conhecimentos mais importantes, se não o mais importante. Para começar, o que é a iluminação na fotografia? Melhor, partindo do conceito mais primordial em si, o que é a fotografia? Creio que a grande maioria de vocês já saiba disso, mas só para gravar de vez, a palavra fotografia vem do latim de uma combinação de duas outras palavras, foto, que significa luz, e grafia, que significa escrita. Em uma tradução rápida, seria escrever com a luz. Logo, sem ela, não existe foto. Então, antes mesmo de pegar uma câmera na mão, propriamente falando, precisamos aprender a como trabalhar com a luz. Aqui, ainda temos que considerar se vamos utilizar a luz natural ou a luz artificial. Falando em luz natural, não tem muito segredo, ela está ali, disponível o dia todo para você utilizar em ensaios externos, como em parques, praias, praças, até internos, como dentro de casas. Depende muito da casa também, é claro. Vale lembrar aqui que ela pode variar muito, seja num dia de sol forte ou um dia nublado. Não tem como modificá-la, mas saber como utilizar a luz gratuita é uma habilidade importantíssima. Um dos pontos fundamentais é planejar o tipo de ensaio que você deseja obter e como tem que ser as condições climáticas para isso e qual o melhor horário do dia também. Agora, falar de luz artificial é basicamente o quê?
lâmpadas, sejam elas as que colocamos no nosso teto, como as incandescentes, fluorescentes e LED, ou podem ser as mais utilizadas no ramo da fotografia, como os bastões de LED, que têm um bom poder de iluminação e de fácil manuseio, ou os ring lights, que você pode fotografar no meio do vão dele. E claro, o flash, que é amplamente utilizado por ser muito versátil e oferece muitas possibilidades. Eu falei bem por cima deles aqui, mas eu já fiz um vídeo no meu canal explicando como funciona o LED e também no meu Instagram. Então, já aproveitando aqui para pedir que, caso não me siga ainda nas minhas redes sociais, eu estou sempre produzindo conteúdo inédito para vocês. Aproveita e já deixa o like, que me ajuda bastante a divulgar esse conteúdo de fotografia pet. E voltando agora para o assunto, depois de explicar brevemente sobre o que é cada tipo de luz, vamos falar dos resultados que vamos obter com cada uma. A forma de se trabalhar com cada uma é bem diferente. Como eu já disse, a luz natural exige que você se adapte a ela. Compomos e dirigimos o nosso ensaio a partir do que ela nos permite, tal como essas fotos que foram feitas somente com luz natural no período da manhã. Agora deixa eu contar um pouco sobre essas fotos. Elas foram feitas numa cidadezinha perto de Lisboa. O local era todo aberto, com muita vegetação. Resumindo, um local rural. E estava parcialmente nublado. Mas aí, às vezes, aparecia o sol, alterava a fotometria das minhas fotos. Entendendo que dependemos dela, é claro que quando o sol se põe, acabou o ensaio. Já na iluminação artificial, é você quem controla a iluminação. Ou seja, tudo pode sair como você planejou, independente do horário ou do local, seja um lugar aberto ou em um cômodo fechado, sem janelas, com paredes brancas e chão branco, também conhecido como estúdio. E ele pode ser bem assim, ou um cômodo adaptado, se bem que nem todo mundo tem condições de ter um estúdio. O meu mesmo é bem simples. E para deixar mais claro, temos essa foto que foi feita à noite, umas 19 horas da noite. Só tinha a luz da rua e ainda assim bem fraca. O que realmente iluminou foi a luz da entrada do prédio. Assim o modelo conseguiu ficar levemente subexposto ao invés de totalmente subexposto. Um outro exemplo foi uma foto em estúdio, que com as luzes apagadas, o que realmente iluminou foi uma mini lâmpada colorida e um flash. A mini lâmpada fez esse desenho da luz, o light paint, e o flash iluminou a modelo. Uma técnica bastante interessante, aliás, que também tem vídeo aqui no canal explicando como é que faz. Depois de contar sobre os tipos de luz e da diferença de trabalhar com elas, poderia apostar que você deve estar se perguntando: qual é a melhor delas? A iluminação natural ou a iluminação artificial? Não se sinta mal se está com essa dúvida, ela é realmente muito comum e a resposta é daquelas que ninguém gosta de ouvir. Depende. Eu sei, muito chato quando você espera ouvir de alguém que te diga o que é melhor dentre as duas opções, e a resposta é essa. Mas ela é a mais sincera que eu poderia te dar e espero que você me pergunte: mas então, depende do quê? Depende do seu gosto pessoal. Não posso eu vir aqui e te dizer qual a melhor luz para utilizar se eu não sei como você quer e prefere trabalhar, e qual é o resultado final que você gostaria de obter e entregar. Você precisa definir aqui a sua forma de trabalhar, aquela que mais te agrada e te deixa mais à vontade, e também o resultado que você deseja obter. E isso vai se refletir no seu estilo. E se você está em busca do seu próprio estilo, essa é uma decisão importante a se tomar. O ideal é experimentar ambas, fazer alguns ensaios e depois avaliar qual você gostou mais. Eu acho fundamental experimentar antes, porque às vezes as pessoas nem sabem como é, ou até tenta, mas vê que é diferente de como está acostumado e desiste pela dificuldade. Ou seja, nem deu uma chance. Logo, depois de ter realmente experimentado e sem desculpas, porque teve dificuldade de entender, você vai conseguir ter uma boa clareza do que é melhor para você. Existem fotógrafos de todos os tipos, os que usam apenas a natural, os que usam apenas artificial e também aqueles que fazem um mix. E todos eles têm sucesso nas suas áreas. Não é isso que vai definir ser ou não ser um bom profissional. E sim, se você quer saber como eu, Luca, prefiro, posso contar, sem problemas. Eu gosto de utilizar ambas e para cada uma eu busco um tipo de resultado. Normalmente eu utilizo mais a natural
em ensaios externos, como fotos de ação, de interação e também retratos. Mas tenho cada vez mais usado a luz artificial em conjunto com a natural e o resultado tem me agradado muito. Depois de já ter feito pensar bastante sobre o que era o seu próprio estilo e estudar muito sobre o tipo de luz eleita, se não ambas, não é? Posso te contar aqui algo bacana para te ajudar nessa caminhada. Quais são os principais erros em iluminação? É sempre bom saber, pode ser que você esteja acontecendo com você ou não. É claro que as dificuldades podem ser muitas e variam muito o que você quer fotografar. Como vai ser essa foto? Quantos animais vão ter na tela? Qual o local desta foto? E qual a iluminação você vai utilizar? Porém, em todas existem 3 principais erros que ajudam a evitar a maioria dos seus problemas. Eu mesmo, como já disse, demorei anos para aprimorar e ter a iluminação como minha aliada e não o oposto. O primeiro grande erro é o que você já entendeu, tenho certeza. É achar que a câmera melhor vai te ajudar a conseguir uma iluminação melhor. A câmera não consegue controlar a luz ambiente. Ela no máximo deixa a foto mais ou menos exposta. Mas te trazer um resultado realmente impactante com fotos melhor iluminadas é somente dominando a iluminação, seja ela natural ou a artificial. O segundo erro é confundir o que você está vendo com o resultado final. Calma que eu vou te explicar. Pode ser que você esteja passeando por um local e tenha um insight de fazer uma foto que você está vendo. Então você pega a câmera da mochila, enquadra e depois dispara. E vê a foto que ela está bem aquém do que você está vendo. Ela pode ficar muito clara ou escura demais. Isso acontece porque o nosso olho se ajusta automaticamente a determinadas iluminações e foca em pontos diferentes. Tudo isso acontece muito rapidamente e não percebemos todos esses ajustes. Com a câmera, nós mesmos temos que ajustar a essa iluminação. E é preciso entender de fotometria para fazer bem isso. Mas digamos que mesmo fazendo isso muito bem, o equipamento vai conseguir um resultado aproximado do que você pensou, e em alguns casos até melhor. Isso depende bastante. E por último, eu já falei nos meus vídeos anteriores, que todo fotógrafo na nossa área precisa saber que são o quê? Os tipos de luz. Assista ao meu vídeo depois de ver este, que eu mostro quais são os tipos de luz. Está no meu canal e também no meu perfil do Instagram. E o porquê é importante isso? Porque a forma e a intensidade que essa luz impacta no nosso modelo muda totalmente uma foto. O mesmo cenário, o mesmo modelo, com um tipo de luz diferentes, criam fotos bem diferentes. Depois de tudo que foi falado, e vamos relembrar aqui, falamos dos 2 tipos de luz, a natural e a artificial. A diferença entre elas, tanto para você trabalhar como o resultado a ser obtido. Também sobre não existir uma forma melhor que a outra, mas existir a melhor que se adapta ao seu estilo. E também falamos sobre os principais erros de iluminação. E daí, agora você pode estar se perguntando, como então melhorar a luz das minhas fotos PET? Já vou deixar bem claro que não existe uma dica milagrosa ou um truque capaz de fazer dominar a luz do nada, assim como um toque de mágica. O que existe é uma evolução que começa com o primeiro passo, que ele é o que você está fazendo justamente agora, estudando. Ele é essencial para dominar a iluminação, sem falar que, como já diria aquele ditado, conhecimento é a única coisa que não podem tirar de você. Mesmo que você esteja apenas ouvindo enquanto faz outra coisa, você está absorvendo alguns conhecimentos do que não fazer. Aliás, sabiam que a absorção real do conhecimento se dá dentre as pausas entre um assunto e outro? Geralmente, a gente realmente só assimila tudo o que aprendemos durante o dia quando vamos dormir. Ou seja, ao longo do dia, o cérebro vai armazenando informações e quando ele tem uma pausa, ele processa tudo. Claro que cada pessoa grava melhor de uma forma. Fato mesmo é que sem estudo a fundo vai ser impossível melhorar a iluminação. Somente testando uma coisa ou outra, talvez até seja possível sacar algo. Mas vai levar no mínimo o dobro do tempo. Então por que gastar esse tempo? Quais são as formas da gente aprender? Pode ser por livros, revistas, vídeos como os que eu tenho no meu canal. E se você ainda não acompanha, aproveita para fazer isso agora. E se você quiser ir mais além e mais rápido, quem sabe eu não te vejo na minha próxima turma de alunos para se especializar em fotografia PET. Fica ligado nos meus canais que eu vou te avisar mais em breve. O segundo grande passo, agora sim, é a prática. A prática vai tornando tudo mais simples e quanto mais treinar, melhor.
E se você tiver um profissional experiente te auxiliando, o processo vai ser ainda mais rápido. Isso acontece porque quem já trilhou esse caminho sabe exatamente os problemas que está tendo e como resolver eles. Caso contrário, vai ter dificuldades e não saber o que fazer. E o risco maior de não saber o que fazer é ficar paralisado e não fazer mais nada. Todo mundo conhece alguma pessoa que está estagnada na vida. Seja lá qual for o que ela esteja fazendo, simplesmente não evolui. O conhecimento por si é fundamental e devemos muito buscá-lo sempre. Mas é somente na prática que você vai poder realmente encontrar o seu caminho. Definir as suas dificuldades e os pontos que você precisa sim voltar a estudar e encontrar mais conhecimento. O primeiro e o segundo passo estão sempre juntos, um sempre leva ao outro. E aí, gostou do vídeo? Então compartilha para ajudar mais pessoas. Aposto que este conteúdo vai ajudar um conhecido seu que estava precisando saber disso. Então clica aqui e compartilha, beleza? Te vejo no próximo vídeo.